Pessoal, a dica de hoje é arquivo compartilhado. Creio que alguém já vivenciou isso. Eu vou dar uma, eu vou dar uma, vou contar uma experiência que eu tive, né? Quanto a essa ferramenta. Por exemplo, eu trabalhei no e-commerce e eu era supervisor de PAs, postos avançados. Então, por exemplo, eu tomava conta de 15 PAs, 15 postos avançados, 15 clientes. Então, por exemplo, em cada cliente ali eu tinha 10 colaboradores, outro cliente eu tinha 18, outro eu tinha 3, o outro 7, assim por diante. Então, eu tomava conta de 15 operações. O que, que acontece? Vou dar um exemplo de absenteísmo. É quando a pessoa está presente ou não na empresa, se ela faltou ou por qual motivo. Então, como é que eu iria controlar as minhas 15 operações que eu tinha? Vou dar um exemplo aqui de uma, a Philips Morris, por exemplo, ou a Mobileza. As duas ficam em Alphaville. Então, por exemplo, como é que eu ia controlar quem é que está presente, quem ainda não chegou ou quem faltou? Então, criamos ali uma planilha de absenteísmo e nós compartilhamos para alguém de confiança ali de cada postos avançados preencher os que estavam presentes ou não. Então, por exemplo, tinha um assistente na Philips Morris, que é uma empresa que eu fazia a gestão da operação dela. E como é que eu ia saber se nessa empresa o fulano, o colaborador, o associado vem ou não? Então, tinha uma pessoa que preenchia esse arquivo para mim, né? Por exemplo, um assistente, e não, não precisava me enviar o arquivo. Eu tinha o link desse arquivo compartilhado e eu dava um duplo clique, não precisando ir lá na empresa, e da onde eu estava, eu consegui enxergar em tempo real quem estava presente ou não. Isso dentro das minhas 15 operações. Então, um exemplo, eu estipulava ali que o preenchimento tinha que ser executado até as 9, por primeiro turno, por exemplo. Então, eu abria o arquivo às 9 horas da manhã e as minhas 15 operações estavam lá. Então, eu abria e já olhava. Philips Morris, eu tenho meia dúzia de associados lá dentro. Então, os meia dúzia estiveram presentes? Não, 5, um faltou. Quem faltou? Fulano. Qual motivo? Já jogava ali. Então, eu sabia dessas informações em real time, em tempo real. Então, o arquivo compartilhado, ou você vai direcionar enviando para alguém que essa pessoa só visualize o cenário, sem qualquer edição, ou essa pessoa é o assistente que vai manipular o arquivo, que vai preencher, que vai realizar as edições ali, vai inserir informações no arquivo. Não, então eu vou dar para essa pessoa e mais essa. Então vai ter duas pessoas utilizando o mesmo arquivo e alimentando ela juntas, sem uma saber que a outra está preenchendo. Não vai haver impedimento porque uma abriu e a outra não consegue. Se eu enviei esse arquivo compartilhado para as duas editarem, não há problema se as duas abrirem elas ao mesmo tempo e alimentarem a planilha. O principal é eu saber, como gestor, ou o gestor saber, que aquele horário determinado, eu vou abrir aquele relatório e as informações vão estar ali, sendo preenchidas naquele momento ou já foram preenchidas. Então, esse arquivo compartilhado, pessoal, é excelente para operação aí.
o líder, o encarregado, o analista ou a gestão não tem qualquer dificuldade para saber se aquelas informações vão estar ali ou não. Não precisa ligar na operação para saber se as informações já foram imputadas no arquivo ou não. Basta dar um duplo clique no arquivo, que mesmo a pessoa lá estando com o arquivo aberto, eu que sou o administrador do arquivo, ou eu que recebi a licença para editar ele e visualizar, não há problema. Eu vou dar um duplo clique no arquivo, ele vai me mostrar que a pessoa está ali mexendo, eu vou ver quem que é a pessoa. Se tiver mais pessoas, 10 pessoas acessando o arquivo ao mesmo tempo, como é que eu vou saber quem é quem na hora do preenchimento? Quando uma pessoa fica editando naquele momento que você abriu o arquivo, fica o nome dela lá. Por exemplo, no meu caso, fica o MR. Ao colocar o cursor em cima, vai ver que é o Marcelo Raia. Vai mostrar o nome da pessoa, de quem é que está editando naquele momento ali. Então, o arquivo compartilhado ganha muita produtividade e qualquer desenvolvimento que é feito, o foco final é ganhar gordura, é ganhar produtividade do arquivo, pessoal, de informação para uma reunião, para o fechamento do mês, para uma apresentação para o cliente, independente do que seja aquela informação ali dentro. Quando a pessoa for acessar o arquivo, mesmo 10 pessoas abrindo o arquivo ao mesmo tempo, não haverá empecilho dela editar o que ela precisa ou ela buscar a informação que ela precisa repassar. Então, como é que isso é feito? Esse é o cenário, né? Eu dei um exemplo da minha vivência. Você que está trabalhando no estoque, mais de uma pessoa acessando um arquivo ao mesmo tempo, e você limitar o acesso dessa pessoa para que não vire bagunça na planilha, né? E dá para fazer em vários setores. Só dei um exemplo do meu para que abrisse a memória de vocês para saber aonde que isso pode ser feito. No meu caso, foi uma necessidade que eu tive naquele momento de absenteísmo. Mas eu não só usei no absenteísmo, eu usei para várias outras tarefas. Uma das que eu utilizei nesse processo foi um arquivo de devolução. Então, um arquivo de devolução em 15 operações, a qual eu era o responsável. Então, ao abrir a planilha, ou estava alimentando o PA da Philip Morris, eu ia saber se naquele dia houve devolução ou não. Então, assim, mais de uma pessoa dê acesso para a edição, independente disso, a informação ali eu tinha em real time. Só dar um duplo clique no momento que eu necessitasse da informação, que as informações estariam sendo imputadas no arquivo. Vou fazer um teste nesse cenário aqui, já construído por nós em vídeos anteriores. O foco aqui é mostrar como que eu vou dar acesso, de que forma vai receber esse arquivo e como que eu vou abrir ele para que eu insira as informações ou não. Pessoal, aqui ó, existe o nome em cima do arquivo, compartilhamento. Vou dar um clique e aqui tem algumas opções aqui. Eu vou querer nesse vídeo, por enquanto, em compartilhar esse arquivo com alguém. Esse alguém vai alimentar as informações para mim, na qual eu preciso que ela faça dentro dos afazeres dela, e eu preciso dessas informações. Quantas pessoas vão ter acesso a essa mesma manipulação do arquivo? Vamos definir aqui, ó, em compartilhar. Aqui já mostra, ó, compartilhar o gráfico de coluna. O nome desse arquivo de Excel é o gráfico de coluna. Não é qualquer pessoa com link que pode realizar a edição. Não, eu vou dar um clique aqui
Eu vou dizer, não, eu quero somente essa pessoa. Eu vou especificar o nome dela ou o e-mail dela. Vou aplicar. Aqui nós vamos simular um teste nesse e-mail aqui, macdan1707@gmail.com. Foi um e-mail válido, tá aqui, vou dar um clique. Esse e-mail desse colaborador vai receber o arquivo online no e-mail dele, dizendo para ele, ó, você recebeu esse arquivo, conforme combinado, às 11 horas da manhã, vou, vou necessitar dessas informações. E vou fazer o follow-up, se eles estão sendo preenchidos corretamente ou não. Então, aqui na mensagem eu vou dizer, né, boa tarde, né, porque nesse momento aqui já são as 15h04, e vou dizer, segue arquivo, né, simulando aqui uma operação, né, conforme conversamos. Vou dar um ponto aqui. Então, além de colocar o nome da pessoa que vai receber esse arquivo, não é qualquer pessoa que vai receber, e dizendo para ela, boa tarde, segue arquivo conforme conversamos. Então, essa pessoa que vai receber o arquivo, ela vai conseguir editar, ok, pessoal? Aqui existe copiar o link, aqui eu estou compartilhando com essa pessoa aqui, aparece aqui embaixo, e aqui tem enviar uma cópia. Eu quero enviar uma cópia, ok? Nesse caso aqui, eu nem deveria postar isso. Enviar essa cópia aqui, que não haveria a necessidade. Basta, já está sendo compartilhado o link do Excel com a pessoa, então não necessariamente eu precisaria enviar. Aqui, vou cancelar. Sim, não precisa disso. Não vou enviar cópia para essa pessoa. Ok? Então vamos compartilhar o arquivo. Depois eu explico com outro vídeo aquelas informações, senão o vídeo fica um pouco grande. Então, macdan1707@gmail.com. Mais informações que estão aqui nesse cenário, eu volto um dia e explico para vocês a funcionalidade dele. Segue arquivo conforme conversamos, ponto. Segue arquivo conforme conversamos. Vamos... Eu estou dizendo que essa pessoa vai receber o arquivo, ok? Vamos enviar? Vamos ver como é que vai ser esse envio. Então, essa pessoa vai receber, e eu vou abrir o e-mail dessa pessoa. Vamos ver se o link dessa planilha vai chegar nesse e-mail. Vou enviar. Enviando. Vou lá no e-mail dessa pessoa e vou aguardar o recebimento desse arquivo. Ainda não chegou. Vamos aguardar. Logo, logo vamos receber o link. Recebemos aqui. Recebemos o link do Marcelo. Marcelo compartilhou o gráfico de coluna com você. Vou dar um clique aqui. A pessoa já sabe do que se trata. Esse carinha aqui é o arquivo online do gráfico de coluna. Vou dar um clique aqui. Vai abrir esse arquivo online, ao qual a pessoa vai alimentar em tempo real, com qualquer outra pessoa que recebeu também esse arquivo para edição. Ok? Vamos ver se realmente está editado, editável, né? Vai atualizar aqui os dois gráficos. Dentro de alguns segundos eles vão aparecer aqui, né? Que está atualizando ainda por ser um arquivo online. Aqui uns 2 segundos já aparece. Ok, apareceu. Vamos simular aqui então
Vamos ver se ele realmente está editável. Esse apontador aqui, 233, ó. Lembrando que esse cara aqui, ó, tá editando. Vou deixar aqui o mouse aqui em cima dele. Mostra que é o Marcelo Raia. Não vai mostrar porque existe um gráfico aqui, porque o nome ele vai ficar embaixo. Como eu sei que é eu, não tem problema. Eu posso arrastar o gráfico aqui para o lado, só para vocês verem, né? Que ao deixar selecionado aqui em cima, aparece Marcelo Raia. Vou devolver o gráfico onde ele estava. E vamos editar aqui, ó. O apontador, eu vou colocar 1055. Vamos dar um Enter aqui, ver se ele vai editar. Editou. 1055. Esse é um arquivo online. Ele foi compartilhável para editarem ele online. Não precisa salvar. Mesmo que feche o arquivo em cima, não perde. Eu que tenho o link, a pessoa que recebeu o link, amanhã ela vai alimentar novamente essas informações aqui online, ou ela vai abrir o e-mail dela e vai dar um clique naquele arquivo e vai aparecer esse cenário para ela continuar o preenchimento da planilha, ou ela vai no profile aqui, copia esse link e joga no bloco de notas dela. Ou dele, da forma que achar melhor, que fique fácil a manipulação desse arquivo. Pessoal, essa dica foi arquivo compartilhável. Lembrando que, se for compartilhado para 10 pessoas, de 10 filiais da mesma operação, de 10 pessoas dentro do armazém, no setor de financeiro, RH, não importa, pessoal. As 10 pessoas vão manipular o arquivo no mesmo segundo, não vai atrapalhar as informações inseridas e o gestor vai controlar isso com esse link que ele enviou para essa galera e, em dado momento, devido à necessidade deles da operação, da informação, ele vai clicar no link, vai abrir o cenário como um todo e as informações que ele precisa vai estar ali sem precisar entrar em contato com qualquer funcionário numa situação de urgência para buscar informação para ele. Não precisa. Só combinar o jogo devido ao horário preciso das informações ali, fazer o follow-up se aquilo realmente vem acontecendo, porque para que a cadeia produtiva não venha a haver transtorno por falta de alguma informação. Então, esse controle em real time, ele é muito útil e muito utilizado nas empresas. Ok, pessoal? Lembrando, se vocês querem esse arquivo, diga lá nos comentários. Eu quero, deixa o e-mail que eu vou estar enviando para vocês de graça. Caso queira vídeos diferentes desse, de uma necessidade sua, eu elaboro a construção do cenário, faço um vídeo, te mando o link já com o arquivo que você solicitou. Pessoal, curte, compartilha, manda esse link aqui desse vídeo para os amigos seus que precisam também ter essa informação para que eles sobressaiam de alguma situação dentro da organização e até o próximo vídeo.